proteínas existentes, elas são formadas de unidades menores, que são os aminoácidos. Então, eu vou juntando vários aminoácidos e formo uma molécula grande, que é a proteína. O colágeno é assim. Então, a gente vai ter vários aminoácidos organizados e dispostos, formando uma molécula grande, que é a molécula de proteína. Então, isso a gente vê lá na bioquímica. É assim que a gente a gente forma, né, o colágeno e entende como é que é a molécula de proteína. O colágeno, ele é dessa forma. Existem mais de 20 tipos de colágenos diferentes. O que vai caracterizar essa diferença do colágeno de um para o outro? A forma como esses aminoácidos estão dispostos, o tipo de aminoácido que está envolvido na formação dessa molécula. Então, a gente vai ter a organização desses aminoácidos de formas diferentes, formando os colágenos diferentes, porque ssão proteínas que são diferentes, ok? Diferentes assim, né? Em algumas dessas subunidades. Na realidade, o colágeno todos os tipos de colágeno vai ter semelhança, mas a gente vai ter aminoácidos se organizando de forma diferente para formar essa molécula. Basicamente é assim. Para que ele serve? Para que o colágeno serve? O colágeno, por ser uma proteína, ou seja, uma molécula grande e fibrosa, ela tem uma função estrutural. Ela tem uma função estrutural, quando a gente fala, a gente quer dizer que é uma formação de base, sabe? É que dá estrutura, é que dá base para alguma coisa. Então, por exemplo, o colágeno, ele é a base, ele é a estrutura da pele. Ele é uma base, uma estrutura nas cartilagens, tá certo? Então, essa proteína, o colágeno, ele tem essa função de dar estrutura, de dar a condição para o desenvolvimento da pele, da cartilagem. Nos nossos olhos, a gente vai ter a utilização do colágeno na formação de algumas estruturas oculares. Então, ele está presente em tudo que é estrutural, em tudo que a gente precisa para ter firmeza, para ter sustentação. Para isso é que o colágeno serve. Todos nós, mamíferos, temos colágeno. Então, não é só o humano, né? O boi, a vaca, tem também colágeno, e não só os mamíferos. Existem outros animais, como todo animal, né, eu não queria dizer mamífero, não, eu queria dizer vertebrado, que tem osso. Todo animal que tem osso, que tem cartilagem, tem colágeno, porque é o colágeno que dá essa estrutura para essa cartilagem, entende? E aí o que acontece? O nosso corpo produz colágeno, óbvio, né? Se eu preciso de ter uma sustentação, uma firmeza na minha pele, nas minhas cartilagens, até na minha camada ocular e vários outros locais, obviamente o meu corpo vai precisar de produzir isso. E ele produz. Né? Lá na nossa matriz celular, a gente tem uma produção de colágeno. E a gente precisa essencialmente de ter vitamina C no nosso corpo e aminoácidos para que o nosso corpo fabrique o colágeno. Então, daí, se você conseguir compreender isso, você vai entender por que o colágeno é usado com vitamina C. Por que recomenda-se tomar colágeno com suco de laranja? Ou, enfim, né? Por quê? Porque o que vai acontecer? No nosso corpo, né? Então, naturalmente, fisiologicamente, a reunião de determinados aminoácidos mais a vitamina C vai formar a proteína colágeno. Vários tipos diferentes. Que horário que o nosso corpo faz isso? Na parte da noite. Então, recentemente, descobriu-se que a matriz celular produz colágeno endógeno, ou seja, endógeno, de dentro do corpo, né? Então, a matriz celular produz o nosso colágeno endógeno à noite. Isso foi uma descoberta recente. Por conta disso, atualmente,
recomenda-se tomar o colágeno exógeno, que vem de fora, à noite também, para poder coincidir com esse horário que já está sendo produzido colágeno no nosso corpo e haver uma otimização da utilização dele. Então, olha só como é que é interessante. Quando uma pessoa toma colágeno, o colágeno não tem um GPS para saber para onde ele precisa ir. Se ele tem que ir para a cartilagem, ali para os ossos, se ele tem que ir para a pele, se ele tem que ir para os vasos sanguíneos, se ele tem que ir para os olhos, se ele tem que ir para o sistema nervoso. Ele não tem um GPS para saber para onde ele vai. Entenderam? Esse é o grande lance quando se fala assim, não vale a pena fazer suplementação com colágeno, porque o corpo não vai absorver. Por que se fala isso? Por 2 motivos. O primeiro deles é exatamente esse. Uma pessoa toma colágeno porque está com ruga, ela não tem garantias de que esse colágeno vai preencher as rugas dela, porque o colágeno não sabe para onde ir. Né? Você ingere e ele não sabe que você está tomando para isso. Ele vai para onde estiver faltando colágeno. Entende? Então pode até ser que está faltando na pele por causa da ruguinha, mas sabe-se lá se na cartilagem está faltando ainda mais? Então você toma para a pele, vai para a cartilagem. Entende? O primeiro motivo é esse. O segundo motivo é o seguinte: por ser uma proteína, ou seja, por ser uma molécula grande, o colágeno, quando ele é ingerido, ele vai passar pelo processo de digestão. O que é a digestão? A digestão é a quebra de moléculas grandes em moléculas menores lá no intestino. E aí, depois, no processo de digestão, vai haver essa quebra. E daí, sim, o que acontece depois com esse colágeno que passa por esse processo de digestão? É uma molécula grande, vai ser quebrada em moléculas menores. Quando uma proteína, que é uma molécula grande, é quebrada em moléculas menores, significa dizer que essa proteína vai ser transformada em vários aminoácidos diferentes. Lembra que eu disse que o que vai produzir a proteína são vários aminoácidos juntos? Então, o que vai acontecer é isso. Entende? Aí, qual é o problema? É que quando você ingere o colágeno e ele passa por essa digestão e se quebra, depois ele vai se rearranjar, ele vai se ligar de novo. E pode ser que ele se ligue produzindo uma outra proteína de mais utilidade para o seu corpo naquele momento. Por isso se fala que pode ser que não valha a pena fazer essa reposição de colágeno. Então, só que a indústria farmacêutica saca disso, né? A indústria de alimentos entende que isso vai acontecer. Entende que vai ter esse processo de digestão. Entende também que quando um sujeito toma um colágeno in natura, ou de uma forma, ou digamos assim, o colágeno mais grosso, mais grosseiro, digamos assim, o que vai acontecer? Esse colágeno, ele não sabe exatamente para onde que você quer que ele vá. Ele vai para onde ele percebe que há uma necessidade dentro do nosso corpo. Para vocês terem ideia, já que, né, o colágeno, a gente sabe que ele está nos vertebrados, o colágeno ele é produzido retirando-se de boi, de porco, de galinha, né, daí que é retirado. Então, a gente tem, por exemplo, a gelatina. A gelatina ela é a mesma coisa, ela é retirada dos animais, as cartilagens, e aí ela vai ser formada quimicamente, existe um processo químico para formar essa gelatina, que é uma proteína semelhante a essa proteína aí do colágeno, entende? Cris, já vou abordar a diferença desses colágenos, tá? Vou falar do colágeno de 2 formas diferentes, ok? Então, esse é o problema. Como a indústria farmacêutica, como a indústria de alimentos saca desse lance todo aí, desse processo da digestão e desse processo do colágeno não saber para onde vai, então eles começam a mexer na molécula química. Eles começam a mexer na estrutura química dessa molécula para deixar ela do jeito que o corpo precisa, para ir para onde você quer, o destino que você está dando.
Daí existe a possibilidade, se você quer tomar colágeno para melhorar a sua pele, de você tomar o colágeno e ele se concentrar na sua pele. E se você tá precisando de tomar porque você sente dores articulares, existe a possibilidade de você tomar um colágeno e ele ir direto para essa área, né? Que é essa área que a gente chama das cartilagens e tal. Essa é a função. Né? Esse é o objetivo da indústria farmacêutica trabalhar, ok? Então, veja bem, a gente tem, né, alguns tipos de colágeno e eu quero começar falando do colágeno do tipo 1. O colágeno do tipo 1 é sinônimo de colágeno hidrolisado. Então, se você pensar assim, professor, qual a diferença de colágeno tipo 1 para colágeno hidrolisado? Nenhuma. Colágeno hidrolisado é o colágeno do tipo 1. O que significa isso? Significa que ele passou por um processo de hidrólise. É um processo químico chamado de hidrólise, que a gente estuda ele diversas vezes na faculdade e muitas vezes não entende o porquê. Mas é isso. O que esse processo de hidrólise faz com o colágeno? Quando ele é retirado de forma bruta, né, a molécula in natura passa por esse processo de hidrólise, porque a gente já sabe que é extraída do boi, que é extraída de animais. Então, quando pega esse colágeno in natura e passa esse colágeno pelo processo de hidrólise, a indústria consegue deixar essa molécula bem menor e de muito mais fácil absorção pelo corpo. Certo? Então, o objetivo de hidrolisar o colágeno é tornar a molécula menor e fazer com que ela seja absorvida com muito mais facilidade no nosso corpo. Esse colágeno hidrolisado, dentre os principais aminoácidos dele, que é o colágeno tipo 1, a gente vai ter glicina e prolina. Esses dois aminoácidos, eles são importantíssimos na regeneração das cartilagens, por exemplo. Né? Então, quando a pessoa toma um colágeno hidrolisado, nesse colágeno, que já é uma molécula menor e mais fácil do organismo absorver, a gente já sabe que vai ter ali esses dois aminoácidos, tanto a prolina quanto a glicina. E aí, o que vai acontecer? A ingestão desse colágeno vai ajudar, né, a fazer aos nossos fibroblastos a produzirem, aumentarem a produção de mais colágeno e vai ser, direcionado mais para onde a gente precisa, normalmente na pele, normalmente. Se tem a glicina e se tem a prolina, eles vão para as cartilagens, né? Mas ele ainda vai também para a pele, menor parte. A maior parte vai para as cartilagens e tudo mais. Para esse colágeno do tipo 1, é importante que a pessoa que seja indicado para as pessoas que têm mais problemas ósseos, tá certo? Quero saber se vocês estão conseguindo entender a minha aula até agora. Tá tudo certo? Deixa eu ver o pessoal perguntando aqui. A Vivian está perguntando se a condroitina para diminuir a dor. Sim, é para diminuir a dor e também aumentar a motilidade, né? A pessoa que tem artrite, osteoartrite, artrose, ela tem uma dificuldade também na motilidade, né? É como se fossem... como se estivesse faltando uma lubrificação ali, sabe? Então, também para isso, melhora a dor e melhora também a mobilidade da pessoa.